Esse é um problema clássico quando você estuda trigonometria e tem altas chances de cair numa segunda fase de FUVEST, por exemplo. Você é requisitado a encontrar os valores máximo e mínimo dessa função, 2 vezes seno ao quadrado de x, mais 4 cosseno ao quadrado de x, mais 6 seno x cosseno x. Em princípio, você começa não somente pelo desmembramento do 4 cosseno ao quadrado de x, em 2 cosseno ao quadrado de x com 2 cosseno ao quadrado de x. E você pode escrever o 6 seno x como 3 que multiplica 2 seno x cosseno x. Vou lançar a mão de duas identidades muito recorrentes no mundo da trigonometria. A primeira delas é a relação fundamental da trigonometria, que diz que a soma do quadrado do seno com o quadrado do cosseno resulta em 1, ou ainda você pode entendê-la como o Pitágoras no círculo trigonométrico, e além disso, o seno do arco duplo sendo igual a 2 vezes seno x cosseno x. Com isso, você continua o seu desenvolvimento e você vai ficar com 2 seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x mais 2 cosseno ao quadrado de x mais 3 seno 2x. Eu vou aplicar a relação fundamental da trigonometria no primeiro par de parênteses, de modo então que você vai ficar com 2 mais 2 cosseno ao quadrado de x mais 3 seno de 2x. E agora você lança a mão de uma outra identidade trigonométrica. Você deve se lembrar que cosseno de 2x vai ser igual a 2 vezes o cosseno ao quadrado de x menos 1. E, portanto, o nosso desenvolvimento vai ser 2 mais... Perceba que o 2 cosseno ao quadrado de x é obtido quando você passa o menos 1 para o lado esquerdo, de modo que você vai ter cosseno de 2x mais 1 mais 3 seno de 2x. O mais 1 com mais 2 acaba sendo mais 3. E agora vem o último passo teórico para resolver o problema. Quando você se deparar com a situação da expressão em verde, como que você transforma isso para um cosseno ou para um seno tão somente? Vai parecer estranho no início, mas vai fazer sentido no decorrer da explicação. O que eu vou fazer é colocar o termo raiz quadrada de m quadrado mais n quadrado em evidência e fazer uma adaptação para eu manter a igualdade. Então perceba que para o primeiro coeficiente associado ao cosseno, você vai ter o m dividido pela raiz quadrada. Quando você fizer a distributiva, você retorna para o que você tinha, então tudo bem. E da mesma forma, se eu fizer a distributiva agora para o coeficiente associado ao seno, você também retorna para o que você tinha antes, porque você vai cancelar o numerador com o denominador. Agora, por que você faz isso? Para qualquer valor de m ou n, você sabe que a raiz quadrada de m ao quadrado mais n ao quadrado certamente vai ser maior ou igual ao próprio m. Isso ocorre também se avaliar a desigualdade para n. E por conta disso, você tem certeza que esse módulo certamente vai ser menor ou igual a 1. Por quê? O denominador sempre vai ser maior do que o numerador. E quando você coloca o módulo, você está analisando qual é o valor absoluto desse escalar. E isso também vai ser válido quando você analisar o n no numerador. Agora, levando-se em consideração essas variáveis m, n e a raiz quadrada da soma dos quadrados, você é capaz de construir o seguinte triângulo. Você então teria um triângulo retângulo de catetos m e n, cuja hipotenusa vale raiz quadrada de m ao quadrado mais n ao quadrado. E aí eu estou considerando um ângulo qualquer, você também poderia considerar o ângulo ali de cima. Mas você percebe que eu vou ter justamente uma situação de seno e cosseno para cada uma dessas expressões de dentro do módulo. Nesse caso, o primeiro módulo você teria uma expressão equivalente ao seno de alfa, e para o segundo caso, você teria o cosseno de alfa. Retomando a equação sobre a qual nós nos debruçávamos, quando você tiver uma situação dessa, na prática você pode dizer que você tem a raiz quadrada de m2 mais n2 que está multiplicando. Eu vou substituir o m dividido por m2 mais n2 por seno de alfa, como nós vimos anteriormente. Isso estava sendo multiplicado pelo cosseno de θ, e o n dividido pela raiz quadrada vai ser o cosseno de alfa, que estava multiplicado pelo seno de θ. Essa expressão que se encontra dentro do par de parênteses é justamente o seno da soma de arcos. Então você poderia dizer que isso é equivalente ao seno de alfa mais θ. E por que você transforma a combinação linear de seno e cosseno de θ para simplesmente um seno ou, de forma equivalente, um cosseno? Porque daí você consegue avaliar quais são os valores máximo e mínimo dessa função do lado esquerdo. A função do lado esquerdo é muito difícil de se analisar com relação aos valores de máximo e mínimo. Só que quando você avalia a expressão do lado direito, fica muito mais fácil você avaliar, dependendo dos valores de alfa e θ, claro,
claro qual é o valor máximo e qual é o valor mínimo. Agora, se você estiver lidando com alfa e teta genéricos, que podem assumir quaisquer valores reais, certamente você teria um valor máximo correspondendo a simplesmente a raiz quadrada de m2 com n2 e um valor mínimo como sendo igual ao simétrico daquela raiz quadrada. E por que isso? Ora, justamente pelo fato da função seno ter valor máximo igual a 1 e ter valor mínimo igual a menos 1. Então, sempre que você se deparar com uma combinação linear de seno e cosseno de um ângulo, como essa que está descrita pelo lado esquerdo, você também poderia ter um sinal de menos, você pode transformá-la para simplesmente um seno ou um cosseno associado ao coeficiente dado pela hipotenusa dos catetos traduzidos pelos coeficientes m e n. Bom, tendo isso em vista, voltando para a nossa expressão problema, você é capaz agora de transformar essa combinação linear para um seno ou para um cosseno. Então havíamos chegado à conclusão que y é 3 mais cosseno de 2x mais 3 seno de 2x. Pois então eu vou traduzir essa combinação linear em simplesmente um seno. Então você continua com o seu 3 intacto. E aí você extrai a hipotenusa do triângulo de catetos 3 e 1, né? Porque são os coeficientes associados a cada uma das funções. 1 para o cosseno e 3 para o seno. Então a raiz quadrada disso vai dar 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. E multiplica. Aqui você teria o 1 dividido por essa raiz. Essa raiz vai acabar sendo igual a 10, multiplica o cosseno de 2x, somado com 3 dividido pela raiz quadrada de 10, que multiplica seno de 2x. Podemos alterar o radicando para 10. E aqui você poderia dizer simplesmente que, olha, 1 sobre raiz de 10 vai ser igual ao seno de alfa e 3 sobre raiz de 10 vai ser igual ao meu cosseno de alfa. E perceba novamente, para enfatizar, que isso é totalmente possível, uma vez que 1 sobre raiz de 10 é menor que 1, da mesma forma que o 3 sobre raiz de 10. Então vamos colocar isso no canto e continuamos com 3 somado com raiz de 10, que está multiplicando seno de alfa, cosseno de 2x, mais cosseno de alfa, seno de 2x. Você pode traduzir a expressão de dentro do par de parênteses para um seno da soma, cujos ângulos são alfa e 2x, e agora fica muito mais fácil você avaliar qual que é o valor máximo e qual que é o valor mínimo. Você poderia argumentar que o módulo do seno de alfa mais 2x é um número menor ou igual a 1, e portanto você teria que o y máximo vai ser igual a 3 mais raiz de 10, e o y mínimo vai ser 3 menos raiz de 10. O máximo vai ocorrer quando o seno for igual a 1, e o mínimo quando for menos 1.